Olá, eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E nós estamos aqui na segunda temporada do Alinhando os Ponteiros. E hoje é um tema de extrema relevância que a gente vai falar sobre a trágica herança evolucionista. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa tragédia, você não pode deixar de entender um pouco mais com a gente aqui. Então, fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Nós sabemos que a evolução traz consigo consequências. Toda teoria traz consigo consequências éticas, morais. E a gente sabe que toda herança é um presente dado, né? Nem sempre é um presente, como, por exemplo, o evolucionismo não traz um presente. Ao contrário, o que ele traz são trágicas consequências para a sociedade. Não é isso mesmo, Ed? É isso aí. E no âmbito da educação, é um estrago que faz na vida pessoal, na vida social. E um estrago é dado por herança mesmo, sabe? Um estrago que aí a gente começa a questionar, Carlos, o que a gente chama de cientificismo, que é uma verdade, um dogma e uma religião. Porque o evolucionismo virou isso dentro das escolas. Os livros didáticos só falam do evolucionismo, não dá espaço para uma outra metodologia científica, não dá espaço para nenhum outro tipo de pensamento, e as pessoas alimentam disso como se isso fosse a única verdade, como se a gente viesse de ancestrais, se a gente fosse uma evolução, e não dá tempo para as pessoas questionar. E eu acho isso um acaso muito triste, no sentido que a escola deveria ser um lugar de diversidade, deveria ser um lugar onde as pessoas poderiam aprender vários pontos de vista. Você acredita que dentro do evolucionismo eles não dão espaço para acreditar em outros pontos de vista e só eles têm a verdade? É esse que é o problema, e um dos grandes problemas do evolucionismo é o darwinismo social. Quando a gente vai para as implicações filosóficas do darwinismo, nós percebemos o como é trágico as consequências dele. Você quer ver um exemplo? Quando a gente fala de darwinismo social, nós temos que entender que a evolução, a gente está trabalhando do mais apto para o menos apto. É quase que um esquema de pirâmide, né? Então a gente tem ali uma consequência muito crucial, que muitas poucas pessoas percebem. Quando a gente traz para a filosofia, que é a nossa área, é muito interessante a gente verificar o como isso traz e fornece argumentos palpáveis para coisas trágicas na sociedade. Veja bem, vou trazer num campo prático, por exemplo. Dentro do evolucionismo é dado só vida por materialismo. Então a vida é uma matéria que se evolui, nasce e morre, e a perspectiva de vida se reduz isso. É um reducionismo. Se você não tem uma outra cosmovisão, se você não tem outra perspectiva de metodologia e não pode questionar, a sua vida parece que entra no niilismo, entra no vazio, entra numa desesperança. Porque o que ele faz? E é triste porque não começa com um jovem que tem uma formação ou tem um senso crítico já formado. Começa com os bem mais jovens, com os pré-adolescentes, vamos pôr ali no 6º ano, onde o menino, muitas das vezes, até pela ideia ou ideologia do professor, como disse, ele é formado a acreditar em algo que ele vai contra a cultura da família, vai contra os seus inícios de crença, e ali o menino não tem chance de argumentar, de falar, de questionar, porque é dado para ele que a ciência, essa ciência é uma verdade absoluta. E aí entra um aspecto que a gente tem que questionar. Que ciência é essa? Por isso, a importância do papel do professor nas escolas, né? Tanto nas escolas como também nas universidades, que é o professor estar aberto a mostrar aos alunos a diversidade de pensamento. Não só impor um tipo de ideia e dizer, essa é a única verdade e acabou, mas explorar todos os tipos de pensamento e deixar para que o aluno decida, dentro da cosmovisão dele, qual assunto ele gostaria de conhecer um pouco mais e também se ele poder ver aquilo como verdade ou não. Não apenas oferecer, só existe esse aqui e acabou. Então é muito importante o trabalho do professor, por isso que o professor tem que ser reconhecido, porque é ele que vai fornecer a uma nova geração como ela pode seguir, ela vai dar o caminho para a nova geração. Então a função do professor é extraordinária para isso. E aí você dá um gancho para a gente pensar e questionar sobre você que está assistindo, você que tem um chamado de ser professor, você que tem um chamado de ensinar. Até quando você vai ficar com essa vertente
dada por uma metodologia, por uma ideia, por um cientificismo, e não vai buscar levar para a sua sala de aula outras vertentes, levar o seu aluno a pensar de verdade e fazer ciência, porque a ciência verdadeira busca pela verdade, e a busca pela verdade é um método científico que muitas das vezes é negado pelo próprio cientista. É isso mesmo. E para falar sobre isso, ela que palestrou no 5º Congresso da TDI Brasil e que é professora, né? A gente está falando tanto de professora aqui, então ninguém melhor do que uma professora para explicar sobre essa herança que é deixada pelo evolucionismo muitas vezes, tanto nas escolas como também na universidade. Então pega aí o bloquinho de anotações, pega aí onde é que você marca as informações para ter essa aula sensacional com a nossa querida Inês Borges. E sou muito grata a Deus, porque Ele é quem tem me dado a oportunidade de aprender algumas coisas fora dos bancos escolares. Algumas coisas que eu quero mencionar aqui, eu aprendi de joelhos. Aprendi em oração, aprendi fazendo perguntas ao Senhor. E eu tenho 25 minutos para falar de 200 anos de emburrecimento intencional por meio dos sistemas de educação. Não é tarefa fácil, na verdade não é tarefa possível, mas eu vou fazer aqui uma visão geral desse problema todo. Eu chamei a minha palestra de Trágica Herança, e acho que está ali biopsico, social, estava mais resumido no título, e na verdade coloquei aqui biopsico, político, teológico, geracional, e a gente poderia acrescentar várias outras coisas. A evolução trouxe essa trágica herança em todas as áreas da vida. Nós precisamos pensar que uma cosmovisão, ela não é uma visão religiosa. Uma visão religiosa se torna uma visão de mundo. E uma visão científica também é influenciada por uma visão de mundo, ou ela forma uma visão de mundo que interfere em todas as áreas da vida. Até o final do século XVIII, início do século XIX, era predominante a ideia de que os seres humanos foram criados. Nem todos pensavam no Deus de Israel, nem todos no mundo pensavam na visão judaico-cristã, mas o mundo ocidental pensava. O mundo ocidental pensava a história, a geografia, a política, pensava todas as áreas da vida a partir da ideia de que Deus criou o ser humano e que esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele partilhava de algo transcendente, de algo além da natureza material, da natureza meramente animal, e isso interferia em todas as formas de vida. Eu quero falar só de algumas bem rapidamente. A ideia de história, por exemplo. Até o final do século XVIII, nós temos a ideia de história providencial. Então aparece nos livros de história, nas obras políticas, nas obras sobre leis, aparece sempre a ideia de Deus, a ideia de um homem que tem direitos porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa visão judaico-cristã interferia em todas as áreas. Para economizar tempo mesmo, eu fiz esse arcabouço aqui, esse esboço para pensar que uma visão de mundo vai interferir em como nós vemos o lazer, como nós vemos a família, como nós vemos o entretenimento. E a visão judaico-cristã permeava todas estas áreas. A visão calvinista de mundo, ela trouxe uma contribuição muito grande para o desenvolvimento das ciências naturais. Alguns livros de história das ciências, alguns livros sobre a história da política, alguns livros sobre as mais diferentes áreas da vida, às vezes falam que até o final do século XVI, XVII, havia uma visão obscurantista de mundo, e é uma ruptura com a religião que faz com que a ciência avança. Quando nós vamos para pesquisas mais sérias, mais acuradas, nós percebemos que é exatamente o contrário disso. Quando a reforma protestante traz essa proposta de retorno às escrituras judaico-cristãs, nós temos uma ruptura com uma visão específica de religião e passamos a ter um mergulhar de todas as áreas da ciência
focados nessa ideia de que Deus criou o mundo, Deus se revela através da sua criação. E aqui um rápido exemplo, um texto que diz que João Calvino diz que não podemos abrir os olhos sem contemplar a maravilhosa sabedoria do Criador, mas a maior parte dessa sabedoria passa despercebida ao observador comum e é revelada apenas ao pesquisador atento. Nós vemos isso aqui, né? Quantas coisas maravilhosas sobre células, sobre aminoácidos, sobre as nanomáquinas. Quantas coisas que nós, observadores comuns, não conseguimos nem imaginar. Nós vemos a beleza da flor, a beleza do pássaro, a beleza do voo dos pássaros, como nós vimos no TDI o ano passado. Mas nós não temos ideia da maquinaria que está envolvida nisso, da riqueza de detalhes. E aqui João Calvino dizendo que a sabedoria do Criador, ela está aí, nós podemos perceber, não podemos abrir os olhos sem ver isso, mas a maior parte desta grandeza de Deus, dessa sabedoria, passa despercebida ao observador comum, e o pesquisador atento é que vai descobri-las. Por isso, é necessário fazer ciência para a glória de Deus e para o progresso humano. É essa visão de Deus Criador, essa visão da natureza revelando o caráter do Criador, é essa visão que faz avançar as ciências e não a ideia de que o mundo é uma coisa surgida ali ao acaso, aleatoriamente. Existe um livro que fala disso, aliás, várias obras falam disso, mas o Alistair McGrath, que escreveu uma biografia de João Calvino, ele começa dizendo que o surgimento das ciências naturais é algo complexo, elas não dá para explicar com muita clareza onde e quando surgem. As ciências naturais com seriedade, que não é aquela ideia de ruptura com uma visão obscurantista e religiosa da vida, mas que é outra coisa. Ele fala, não dá para precisar a origem das ciências, mas certamente dá para traçar os indícios de que há um componente religioso muito forte no surgimento dessas ciências. E ele diz, um dos aspectos mais importantes para o surgimento das ciências naturais é o aspecto religioso, e esses aspectos religiosos ligados a Calvino. Também no livro do McGrath, ele fala que uma pesquisa dos cientistas, dos nomes e origens religiosas dos cientistas da Academia Parisiense de Ciências, essa pesquisa avaliando os nomes desses cientistas de 1666 até 1883, por exemplo, portanto, mais de 200 anos, 220 anos de análise do rol dos membros dessa academia, mostra que 82% dos pesquisadores eram calvinistas, num contexto em que os calvinistas foram perseguidos, em que os calvinistas eram minoria. Na Royal Society de Londres, o mesmo McGrath diz que durante o século XVI e XVII, a sociedade era composta predominantemente por calvinistas. E na Universidade de Harvard e nas outras universidades da Nova Inglaterra, a partir de 1630, 1640, quando começam as atividades na Universidade de Harvard, há uma influência muito, muito grande da teologia calvinista, e ali na Nova Inglaterra surge uma visão científica e tecnológica pouquíssimo conhecida entre nós. Eu mesma tomei conhecimento de textos referentes a isso muito recentemente, ao buscar mais subsídios para o curso de Cosmovisão Cristã e Educação, estudando a história da ciência na Nova Inglaterra, e tomei contato com essa expressão, a tecnometria. Estou fascinada com o estudo desse tema, porque ali nós temos um ponto de partida para a tecnologia com um discípulo de Pierre de la Ramée, que é um francês calvinista que foi morto na noite de São Bartolomeu. Então, Pierre de la Ramée morreu na noite em que foram mortos milhares, milhões de huguenotes calvinistas, e
Ele morreu, mas um discípulo dele chamado William Ames continuou desenvolvendo seu pensamento, e a Universidade de Harvard foi estruturada com base nesse pensamento da tecnometria. O que é a tecnometria? O Ames dizia que a técnica ou arte, né, a arte na palavra grega é tekne, e arte ou técnica é simplesmente um caminho entre uma ideia e a sua realização. E tem muita teologia envolvida nessa tecnometria, e o William Ames dizia que só Deus é o supremo artífice. Todos os pesquisadores, todos os estudiosos são artífices menores. Nós conhecemos partes dessa grande obra criada. Então, nós começamos a estudar algumas áreas da ciência, e quanto mais nós conhecermos conexões entre as diferentes ciências, mais nós somos capazes de conhecer a obra toda, e mais nós somos capazes de aprofundar o nosso conhecimento e não termos um conhecimento fragmentado de uma única área da vida. Então, nós temos o surgimento das universidades nos países protestantes, nós temos o surgimento das universidades da Nova Inglaterra, fundamentadas, essas universidades todas fundamentadas numa cosmovisão cristã que influencia a política, influencia a educação, influencia o entretenimento, influencia a forma como a família é vista, influencia, logicamente, a teologia e o culto a Deus, e a forma como as crianças e os adultos são educados dentro das igrejas, e toda a sociedade é influenciada pela educação. A educação é uma alavanca que move toda a sociedade. O que acontece? Desculpa, estou aqui um pouco confusa aqui com essa maquininha, mas me perdoe, a minha visão também me deixa um pouco insegura aqui. Nós estamos falando de uma cosmovisão judaico-cristã que influencia todas as áreas da vida durante 200 anos, a partir da reforma protestante sendo espalhada pelas colônias americanas. Nós vemos um país que se desenvolve, que se torna uma potência em todas as áreas, porque tem uma cosmovisão cristã de ciência, de política e de educação. Rapidamente surge, no final do século XVIII, começo do XIX, essa ideia de que o homem veio do nada, que Deus não existe, que Deus é uma criação do homem e tudo isso, e a visão darwinista, a publicação do livro A Origem das Espécies, de Darwin, não é simplesmente algo que influencia a ciência, ela acaba influenciando todas as áreas da vida de uma forma muito rápida, muito profunda, muito de longo prazo. E nós precisamos hoje, como cientistas, como cristãos, como pastores, como estudantes, como pesquisadores, nós precisamos entender que todas as áreas da vida, todas as áreas estão impregnadas dessa ideia de evolução, essa ideia fragmentada, essa ideia de que as crianças até 2 anos são assim, de 2 a 5 são assim, de 5 a 10 são daquele outro jeito. Existe uma linguagem mundial, universal, para cada fase do desenvolvimento, e a gente não vê nada disso na Bíblia. Nós não vemos isso na palavra de Deus, e nós trazemos para a escola, trazemos para a igreja, trazemos para a família uma série de preconceitos, uma série de mitos que vêm da evolução e não vêm da Bíblia. Muitas coisas que nós fazemos nas nossas escolas, nas nossas igrejas e nos nossos lares, não foi Paulo que disse, não foi Moisés que disse, não foi Jesus que disse, foram os cientistas inspirados na teoria da evolução. Uma reflexão importante é quando surgem as ciências sociais. Se as ciências naturais, elas estão muito ligadas ao aspecto religioso e a Calvino, as ciências naturais têm uma outra história. Eu me dei conta disso uma vez quando fui convidada a ministrar um curso sobre fundamentos psicológicos, antropológicos, sociológicos e históricos da educação. E eu fui pesquisar qual é a origem da pedagogia como ciência, qual é a origem da ciência, qual é a origem da sociologia como ciência, qual é a origem da história como ciência, qual é a origem da geografia como ciência. E adivinhe, eu ia digitando ali no Google, né, a sociologia surge
como ciência e já aparecia em 1800 e alguma coisa, ou no século XIX, na Alemanha. Todas as ciências sociais surgem no século XIX, na Alemanha. Eu comecei a suspeitar de tudo que surgiu no século XIX, na Alemanha. Todas essas coisas surgiram influenciadas pela visão marxista, e Darwin é um aliado dessa visão materialista. Então, a ideia de que a sociologia surge na Alemanha no século XIX, a história surge na Alemanha no século XIX, como se não houvesse história antes. A matemática, todas as ciências foram reformuladas, remodeladas a partir dessa visão, essa nova visão de mundo, essa visão materialista de mundo. Nós precisamos parar e ter essa consciência do quanto isso nos afeta, do quanto isso afeta todas as áreas da vida. Nós precisamos pensar, então, nas consequências para a educação. Essa herança das ciências sociais chega a todas as áreas da vida, prioritariamente via educação. Então, um marco na história da educação e, portanto, na história de todas as outras esferas de conhecimento e esferas da sociedade que foram mostradas ali naquele gráficozinho, a história de tudo isso passa pela origem da psicologia moderna, da psicologia experimental, que impacta a pedagogia dita científica. Um marco nesse contexto todo é a criação do Laboratório de Psicologia Experimental na Universidade de Leipzig. Existe um livro muito interessante sobre a história da educação, que é um livro que tem um título de Leipzig Connection, que mostra assim, que Leipzig é um eixo, um divisor mesmo, entre a educação clássica e a educação moderna. E é a partir de Leipzig que o homem, visto dessa perspectiva de Darwin, o laboratório foi fundado em 1879, 20 anos depois da publicação da Origem das Espécies. E a partir desse laboratório, muitos americanos foram introduzidos a essa visão e levaram para a América do Norte essa visão científica, entre aspas, de ser humano, esse ser humano que não tem consciência, esse ser humano que não tem alma, esse ser humano que é um animalzinho para ser adestrado num laboratório. Extraordinário. É só assim que eu tenho que classificar essa palestra, porque ela faz um apanhado histórico para a gente notável, um apanhado histórico inédito de ver que essa herança do evolucionismo, o que ela pode causar, como foi feita, como é maquinada essa ideologia, e aí entra uma questão pessoal. É mais do que um método, né? Essa questão da herança do evolucionismo. Já não é um método científico, já é um dogma, já é uma religião que as pessoas abraçam, e aí abraçam com questão de desilusão, com questões pessoais, mas não querem buscar a ciência de verdade, a ciência a qual o design inteligente te propõe a pensar. É fantástico os argumentos que ela usou. Eu acho muito interessante porque a gente percebe o como a evolução, o darwinismo social, ele é perigoso. O como ele pode ser deturpado para coisas muito sérias, né? A gente percebe que essa ideia de nós temos aí a espécie mais apta, ela é diferenciada, a menos apta. Então você consegue criar uma justificativa, por exemplo, o próprio preconceito que a gente encontra na sociedade, onde você encontra essa questão de raças superiores e raças inferiores, que é uma atrocidade. Então a gente tem que entender e ser totalmente contra esse tipo de coisa, porque isso fomenta na sociedade violência, guerras, brigas, e nós temos que ser totalmente oposto disso, nós temos que ser sal e luz. Então é muito importante verificar como o darwinismo social ele faz isso, né? Causando o quê? Coisas como a eugenia, que é um exemplo, né? O próprio Hitler usou isso na história. O próprio Hitler usou para fazer essa distinção de raça, a raça superior, e usou o darwinismo como argumento. E o darwinismo também, Carlos, ele leva você para uma desilusão de vida. Porque se você entra num processo natural sem esperança, sem perspectiva de futuro, você fica sem saber o seu propósito também.
E aí, dentro da escola, muitas das vezes o perigo está aí. E fica um conselho para os pais: acompanhe os filhos, mostre que existe uma outra visão, existe o design inteligente, existe uma outra visão de mundo, a qual o filho também pode pesquisar e buscar pela verdade primordial, que é a verdade da ciência. A ciência verdadeira, vamos dizer, porque existem boas ciências e más ciências. Eu classifico o darwinismo como uma má ciência. Com certeza, e uma péssima filosofia, né? A gente percebe, por exemplo, os grupos de eugenia, nós temos aí 2 parentes diretos de Charles Darwin, né? O Francis Galton, ele foi aí o fundador da eugenia. Para quem não sabe, a eugenia é uma das piores coisas que existiram no nosso planeta. Até hoje tem pessoas que defendem isso e é uma atrocidade, né? Fazer essa separação de pessoas e colocar as pessoas como inferiores, que é uma coisa horrível. Nós, né, não somos inferiores, todos nós somos iguais. E isso é uma coisa terrível, porque a eugenia vai tentar colocar pessoas mais evoluídas e pessoas inferiores. É uma coisa péssima. O próprio filho do Charles Darwin, né, ele foi um defensor da eugenia, foi presidente de um grupo de eugenia. E o que não é muitas vezes falado é esse proto-racismo, né? Essa divisão que não leva para lugar nenhum. Seria esse início dessa questão, dessa separação de raça, que eu acho que não vale a pena. A eugenia, Ed, ela foi uma coisa tão terrível e foi o pilar da eugenia é o darwinismo social. Só para vocês terem noção, homens negros foram colocados em jaulas no zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, para colocar ali, os eugenistas colocaram como espécies que ainda estavam em evolução. Então, assim, constrangendo pessoas, as raças, né, um constrangimento, algo horrível, uma atrocidade, né, colocando como um ancestral símio comum, como um elo perdido o homem negro, cometendo um racismo claro, né, deturpando totalmente né, a questão, a humanidade da pessoa, é algo horrível. E fora que o darwinismo em si não tem a resposta para as lacunas da vida. Né? E não tem evidências científicas também para essa resposta. E mais do que isso, você começa a aprofundar e entender que muitas das vezes você não vai para lugar nenhum. E a herança, e é uma herança maldita muitas das vezes, maldita mesmo, com o nome, com esse peso, porque ela não progride, ela não gera vida e ela só traz desilusão e desesperança. E isso é ensinado em tempo de escola por causa de uma ideologia, como bem dito na palestra, e dentro de um propósito. A gente tem que começar a questionar quem está por trás desse propósito que não deixa as visões e outras visões de vida chegarem até nós. E cabe a nós ser contra qualquer tipo de racismo, tipo de eugenia que prejudique a sociedade. Nós temos que estar prontos para ir contra essa filosofia, essas implicações, essas consequências, né, como a Inês falou, essas heranças trágicas que ficaram pelo evolucionismo. Então, se você gostou desse programa e acha de extrema relevância e está pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam entender a relevância disso. É isso aí. Compartilhe e até a próxima nesse mesmo horário, nesse mesmo dia e até mais.